A gente viu que a igreja de Éfeso então representa a igreja do primeiro século, a igreja de Atos dos Apóstolos. Também vimos que era uma igreja que tinha muita obra, muito trabalho, labor, perseverança, né? Eles testavam aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram, a doutrina desses homens, né? Eles odiavam a obra dos nicolaítas, né? Que nós falamos, né, no domingo, nas células, que é o clericalismo, né? Onde o pastor e alguns irmãos são os ungidos, mas o resto dos irmãos não são nada. Então, a Bíblia diz que Jesus odeia essas obras. E a igreja de Éfeso também, eu espero que eu e você também possamos ser assim. Amém, irmãos? Mas nós sabemos que são 7 igrejas. Então, nós temos ainda Esmirna, né, que é o que nós vamos falar hoje. A igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Temos uma jornada pela frente ainda. E hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Esmirna. E nós vamos ver qual é o padrão do vencedor aqui, que Jesus falou através da igreja de Esmirna. Durante as 7 cartas, nós vamos focar no padrão do vencedor. Amém? Eu quero ler com você então. Queria que você me acompanhasse aqui no PowerPoint. Apocalipse 2, do verso 8 até o verso 11. Carta à igreja a Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar um ambiente poderoso e profético entre nós. Fala ao nosso coração, dá-me palavras espirituais, Senhor, que possam traduzir as verdades do Espírito no nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro que nós possamos sair daqui cheios de fé, de gratidão, cheios de paixão pelo Senhor, pela sua obra, pela sua igreja, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então, irmãos, nós podemos aprender aqui algumas coisas. Hoje nós temos a ceia no final ainda. Eu não quero me alongar no horário com você. Eu vou ser bem objetivo e eu quero que você possa se inspirar com essa igreja, a igreja de Esmirna. E o primeiro ponto, em primeiro lugar, nós aprendemos, irmãos, baseado no texto aqui, é que o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Olha no olho dele e fala: o vencedor é aquele que é rico para com Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então nós vemos ali no versículo 8 e 9, né? Está lá, ó, ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que teve morto tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Presta atenção. Porque o Senhor se revela a essa igreja? Vamos começar primeiro falando sobre isso, né? Semana passada eu comecei falando sobre a primeira parte das cartas, que é a parte que o Jesus se apresenta. E em cada carta ele vai se apresentar de uma forma, né? Então, na semana passada nós vimos que para a igreja de Éfeso, Jesus se apresentou como aquele que anda no meio dos castiçais e sustenta nas suas mãos as estrelas. E nós vimos ali que os castiçais, na verdade, são as igrejas, e a estrela é os líderes das igrejas. Então Jesus estava dizendo que ele é aquele que anda no meio da igreja, que vê o que está acontecendo e que sustenta os líderes. Então tudo é por causa dele, tudo é por meio dele. Se não for ele, nada vai acontecer. E agora ele está aqui se revelando para a igreja de Esmirna de uma outra maneira, com uma outra faceta. Ele está dizendo então que ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Aleluia. Então, você sabe, irmãos, a palavra Éfeso, ela significa desejável. Mas a palavra Esmirna,
que é da igreja que nós estamos estudando hoje, significa dor e sofrimento. Dor e sofrimento, isso significa Esmirna. Então, porque a palavra vem de mirra. A mirra é uma especiaria, um óleo, que ele era usado para embalsamar os corpos das pessoas que morriam naquele tempo, nos tempos de Jesus. E nós sabemos, por um consenso entre os estudiosos da palavra, né, que do ponto de vista profético, a igreja de Esmirna, ela representa a igreja do 2º e do 3º século. A igreja de Éfeso representa a igreja do 1º século, a igreja primitiva. Mas a igreja de Esmirna, ela está representando aqui a igreja do 2º século, do 3º século, a igreja mais perseguida da história até hoje. Até hoje, foi a igreja que foi mais perseguida, mais cristãos ali mortos. Era o hobby dos romanos matar os crentes. E a igreja perseguida ali pelo Império Romano era então Esmirna. Essa igreja, irmãos, ela representa a igreja sobre a perseguição nesse tempo. Eu não sei se você sabia disso, eu vou te falar. Ainda hoje, em pleno século 21, nós temos mais de 60 países, onde é proibido a pregação do Evangelho. É proibido se ter uma Bíblia, é proibido você ter um culto como nós temos. Ainda hoje, não tem como ter um número exato, né, irmãos? Mas passa de 1000 pessoas que morrem por dia por amor a Cristo e por não negar Jesus, em vários lugares do mundo. Nós somos privilegiados porque nós nascemos aqui no Brasil, uma terra de avivamento, uma terra poderosa, amém, irmãos? Nós não temos perseguição, nós podemos ler a palavra, nós podemos pregar, nós podemos se reunir numa praça, né? Ontem teve um evento no Brasil que vai marcar, né, com certeza, né, que fala também, Descende, que fala sobre ser enviado, 120 mil pessoas, né, 3 estádios de futebol lotado. Veja, no Brasil é uma bênção. Nós até temos perseguição, mas não é essa perseguição aqui, do povo morrer. Nós sofremos perseguição no trabalho, sofremos às vezes perseguição na escola, de um amigo, mas é diferente. Essa igreja foi a igreja que mais sofreu perseguição mesmo, a ponto de morrer. Então ela representa também para nós hoje essa igreja que, essa perseguição, esse espírito, né? A igreja de Éfeso, ela refere-se então aos crentes que viveram lá no 1º século. Eram aqueles crentes que trabalhavam muito, mas eles perderam o primeiro amor, lembra? Semana passada nós falamos sobre isso. Jesus elogiou muito a igreja, mas depois ele também severamente exortou, dizendo: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês esqueceram quanto vocês são amados. Mas a igreja de Esmirna, irmãos, é um quadro profético então dessa igreja do 2º e 3º século, da igreja perseguida. E esse período foi o período de maior perseguição da história da igreja. Muitos cristãos morreram, irmãos. O esporte da época, ali para os romanos, era colocar os crentes numa arena, num coliseu. Até hoje em Roma tem esse coliseu lá, né, como algo turístico. Mas acredita em mim, deve ser um lugar repleto de demônios, aquele lugar. Porque, irmãos, muito sangue de crente, de mártires ali foi derramado. E esse era o esporte da época. No final do culto aqui, eu quero colocar um videozinho para você ver como é que era. Mas o esporte dos romanos era colocar os crentes ali dentro, aqueles que não aceitaram negar Jesus. E eles então prendiam leões por 30 dias e deixavam os leões sem comida. Depois de 30 dias, eles soltavam os leões na arena com aqueles crentes lá. E aqueles leões comiam então aqueles crentes vivos. E o negócio era sério. Se você estudar um pouco de história da igreja, você vai perceber os historiadores dizendo que às vezes era tantos crentes que morria, que o sangue dava nos tornozelos, de tanto sangue de crente que morria naqueles coliseus. E a história diz que houve épocas, né, como eu estava falando aqui então, que a coisa era severa demais. E essa é o período que a igreja de Esmirna viveu. Então,
nós que nascemos no Brasil, como eu disse, nós não sabemos o que é isso. Mas até hoje, em algumas partes do mundo, né, se você segue lá o Chileno Vergara, né, que é o nosso missionário da vinha, o alvo dele é países perseguidos, né? Essa semana mesmo ele postou uma foto, estava tendo uma reunião, não sei se era uma célula, um culto, né? Numa casa, mas no portão da casa tinha um homem com um fuzil. É assim que eles se reúnem lá, né? Tem que ter alguém com um fuzil na porta, desse jeito. Então, você precisa agradecer a Deus, porque nós temos a liberdade de adorar o Senhor, né? É incrível, né? Mas essas coisas, eu estava conversando hoje até com a minha filha sobre isso, porque hoje nós temos liberdade de ler a Bíblia, e muitos de nós não lemos. Mas nós temos irmãos, por exemplo, lá na China, né? No país comunista, que é proibido, nós temos irmãos lá que clamam por uma página. Você sabe, irmãos, a história dos missionários? Uma vez o chileno falou isso para mim, é um dos sonhos dele ir para a China. Ele não foi ainda, não conseguiu entrar lá, mas ele conhece missionários que já entraram, e lá os missionários entram com a Bíblia toda desfolhada, e quando eles reúnem nas catacumbas, que são escondidas, eles compartilham folhas da Bíblia para as pessoas, folhas. Então ele pega uma, duas folhas do livro de João, de Marcos, e as pessoas, sabe, se saboreiam, né, com aquelas duas folhas durante toda a semana, lendo as escondidas, até a próxima reunião. Na próxima reunião, eles trocam as folhas, e é assim que as pessoas leem a Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia, né, na estante, tem gente que tem 2, 3 Bíblias, mas talvez por ser tão fácil, nós acabamos que não lemos, né? Talvez você lê a Bíblia só no culto, no céu, né? E no culto você lê ainda porque o pastor põe no projetor para ficar fácil para você, não é, irmãos? Amém. Então é para essa igreja que o Senhor se revelou como o primeiro e o último. Então, Ele se revelou como aquele que morreu, mas ressuscitou. Eu estou no começo e vou estar também no fim. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo para aquele povo, porque Jesus sabia que a igreja daquele tempo ia ser uma igreja perseguida, muitos iriam morrer. Então Jesus estava falando para eles assim, baseado na necessidade deles, e Jesus estava dizendo: olha, eu estou no começo, eu estou no fim, eu morri, eu ressuscitei, fiquem em paz, que se vocês morrerem, vocês vão desfrutar da vida eterna. É isso, era isso que Jesus estava dizendo. A revelação dos nomes do Senhor Jesus é para nos suprir, é para suprir você. Você sabe, no Antigo Testamento existem os nomes redentivos de Deus: Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Nissi. Por quê? Porque Deus é todo suprimento, o Senhor Jesus é o seu suprimento completo. Clame a Jesus e Ele vai te salvar da doença, do casamento ruim, né? Da vida espiritual que não está legal. Ele é o seu Salvador. Então presta atenção, a igreja de Esmirna, portanto, é uma igreja que não há repreensão para ela, mas também não há elogio. Na igreja de Éfeso o Senhor elogiou, mas também repreendeu severamente, mas aqui o Senhor apenas consola. Essa igreja não tinha muitas obras, porque também eles não tinham nem condições de trabalhar, por causa das perseguições. Então, você só pode experimentar o poder da ressurreição através da morte. A tribulação, irmãos, é o instrumento de Deus para nos provar. Não tem como você ter vida cristã sem ter tribulação. Mas saiba também que a tribulação, irmãos, é o meio que Deus usa para forjar o nosso caráter, para colocar a nossa raiz mais profunda, para que você seja alguém firme no Senhor, perseverante. Deus nos molda através das tribulações. Quantos podem dizer amém por isso? Você sabe, lá no Japão existem prédios à prova de terremotos, né? Lá tem muito terremoto, muitos tremores. Então, esses prédios, eles têm uma fundação flutuante que permite um pouco de inclinação. Só que é só quando vem o tremor é que se conhece a estrutura, é que vai ser testada a estrutura. Então, irmãos, além de atribulada, perseguida, a Bíblia também diz que essa igreja era pobre. Então você veja qual era o cenário dessa igreja de Esmirna.
além de ser perseguida, muitos eram mortos. Era uma igreja pobre. E essa pobreza aqui, irmãos, é material mesmo. Porque naquele tempo, eles eram perseguidos, irmãos, a ponto de as pessoas não podiam se relacionar com os cristãos. Nos comércios não podia ser vendido nada para eles. Irmãos, era terrível. As pessoas eram pobres, a igreja era pobre mesmo. Sabe, o cristianismo era considerado uma subversão para o Estado. Então, quem apoiasse o cristianismo, era considerado um traidor. Ele sofria um risco de cadeia. Mas o texto diz que a igreja era pobre, mas entre parênteses está escrito, mas tu és rico. E aqui entra o mistério, né, irmãos? Porque a riqueza para Deus não é o dinheiro. Vou repetir, a riqueza para Deus não é o dinheiro. Isso é tão certo, que a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, as ruas vão ser de ouro. Porque aquilo que nós damos tanto valor hoje, nós vamos pisar lá. Vai ser chão para nós. E hoje as pessoas se perdem por causa do dinheiro. O coração se perde por causa do dinheiro. Mas Jesus está dizendo aqui para os irmãos de Esmirna: olha, vocês são pobres, sim, vocês não têm recursos, mas vocês são ricos. Uau! Então, essa igreja era uma igreja rica na experiência, uma igreja rica na revelação, no conhecimento, no desfrute da presença do Senhor. Irmãos, você há de convir comigo que esses irmãos, eles viram algo que talvez a gente não viu ainda. Porque para você ser tão crente a ponto de não negar Jesus e ser solto num coliseu sabendo que os leões vão comer você vivo, é porque você viu algo que talvez, é porque eles viram algo que talvez a gente não viu. Que os nossos olhos se abram para a gente ver o que esse povo viu, irmãos. O que nós aprendemos com Esmirna? Não importa se você é pobre ou rico em termos de dinheiro. O que importa é se você é rico na experiência com Deus, no relacionamento com Deus. O vencedor, irmãos, é aquele que é rico para com Deus. Você tem acumulado tesouro no céu, irmãos? Jesus diz isso, né? Que nós não devemos acumular tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas devemos acumular tesouro no céu. Eu vou falar algo para você. Jesus mesmo, a Bíblia mesmo diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Então presta atenção. Quantos querem depositar lá na sua conta celestial? Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: você quer depositar lá? Você quer ter uma poupança gorda no céu? Fala, olha bem no olho dele e fala assim: então ganha almas para Jesus. Fala, quanto mais filhos espirituais você tiver, mais rico você será no céu. Quantos podem dizer amém por isso? Você pode dar glória a Deus? Veja, irmãos, como é que está a tua conta celestial hoje? Essas cartas, elas nos dão um sinal do que é ser um vencedor. E o vencedor aqui é aquele que é rico para com Deus. Não é o dinheiro e também não é a falta dele. Sabe, irmãos? Mas os tesouros celestiais que dizem se nós somos ou não vencedores. Aleluia. Pastor, mas o senhor acredita que Deus não quer que você seja próspero? Não, de jeito nenhum. Eu prego toda semana aqui que eu creio que vai ter prosperidade financeira na sua vida, na sua casa. Mas acredita em mim, isso é secundário. Deus vai te dar porque você é amado, você é filho de Deus, Ele vai te abençoar. Mas essa não é a maior riqueza, isso aqui vai passar tudo. O que você vai levar para a eternidade, lá no tribunal de Cristo, são as vidas que você ganhou. Amém? A tua conta bancária, os carros, a casa, os imóveis, tudo vai ficar. Tudo. Mas os filhos que você gerou para Deus, as pessoas que você ganhou, eles vão ser contados lá na eternidade. Segundo lugar, o vencedor rejeita toda forma de religiosidade morta. Olha o que diz ali o versículo 9. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vamos entender isso aqui. Ser vencedor, irmãos, é você vencer cada item mostrado nas igrejas. Em cada igreja existe um opositor. Na igreja de Éfeso, nós vemos lá que tinham os nicolaítas, que eram os dominadores do povo, né? Agora,
aqui em Esmirna está falando aqui dos judeus. E a Bíblia diz que existia um grupo de judeus que queria implantar o judaísmo dentro da igreja, acusando os irmãos de Esmirna de não serem judeus. E aí, olha o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, olha lá, Romanos 2, 28, 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então presta atenção, o verdadeiro judeu não é aquele que nasceu lá em Israel, de pai e mãe judeus. O verdadeiro judeu, Paulo está dizendo, irmãos, é aquele que é no coração, interiormente. Então, o que é ser um vencedor aqui? O vencedor aqui é rejeitar tudo aquilo que vem do judaísmo. Eu vou te explicar melhor. Não tente transformar você num judeu, ficar usando a roupa do judeu, colocar o quipá na cabeça. Não faça isso, irmãos. Mas, o que é judaísmo? Eu vou falar para você as 4 colunas do judaísmo, bem rapidinho. Primeira coluna do judaísmo é o templo. Diga comigo, templo. Para o judeu, Deus habita no templo, porque para o judeu, Jesus não veio ainda, ele está para vir. Então, Deus habita no templo, feito por mãos de homens, e não pode ser em qualquer lugar, tem que ser em Jerusalém. E também não é em qualquer lugar em Jerusalém, tem que ser lá no monte certo. E também não pode ser em qualquer lugar do templo, tem que ser lá no Santo dos Santos, dentro da Arca da Aliança. Na Arca, Deus vem e se manifesta. Veja, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquele Jesus que habitava só ali naquele templo, agora veio habitar em nós. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o templo, eu sou a habitação de Deus. Amém? Esse prédio aqui, irmãos, ele não tem nada de diferente. Tem gente que é místico ao ponto de quando ele entra no lugar, ele fala até que sente um arrepio, aleluia, né? Porque ele dá valor ao lugar. Mas o Senhor não habita no lugar, Ele habita em você, meu amado. Amém? Então, veja, se você deixar o judaísmo entrar na igreja, nós vamos começar a dar valor no templo, no prédio. Nós nem chamamos isso aqui de templo, porque nós cremos que o templo somos nós, amém, irmãos? Segunda coluna do judaísmo é a lei. Não existe judaísmo sem a lei de Moisés. Nós cremos na lei? Sim, irmãos, mas nós cremos que o Senhor Jesus já cumpriu a lei, e Ele escreveu a lei no nosso coração, amém, irmãos? Eu não preciso mais obrigatoriamente cumprir a lei, tem uma tábua ali falando não faça, não faça. Não, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que se você anda em amor ágape, você tem cumprido a lei. Se você ama o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você está cumprindo a lei. Irmão, você cumpre a lei naturalmente. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A terceira coluna do judaísmo, irmãos, é o sacerdote. Você sabe, no judaísmo tem que ter ritual, tem que ter o sacrifício, tem que ter matança, matar o animal, aspergir o sangue. É qualquer um que pode fazer isso, irmãos? Não, somente o sacerdote. Todo mundo era sacerdote, é um sacerdote para o judeu? Não, também. Veja, mas o que a Bíblia diz no Novo Testamento, em 1 Pedro? Que nós somos uma nação de sacerdotes, aleluia, ministros, profetas de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, você é sacerdote. Fala, você pode ministrar na presença de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Agora, se você deixar o judaísmo entrar na igreja, não, aí é só o pastor. O pastor é o sumo sacerdote. Não, irmãos, eu sou sacerdote, você também é sacerdote. É isso que o Novo Testamento nos diz. Por último, última coluna do judaísmo são as promessas, né? Então Deus de fato fez promessas para o judeu, e Ele vai cumprir, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas as promessas que Ele fez para nós, que somos judeus só no coração, que a Bíblia chama de os gentios,
A Bíblia diz que essas promessas, elas são superiores. Eu vou ler aqui para você, eu não coloquei no PowerPoint, vou ler aqui, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Se o judeu tem promessa, irmão, a nossa promessa para mim e para você é superior. Se o judeu tem promessa para ser próspero, você vai prosperar mais. Se o judeu tem promessa para ser alguém cheio de saúde, você vai ter mais saúde também. Então olha só, presta atenção. Não permita com que o judaísmo, a prática do judaísmo entre hoje na nossa igreja, na igreja cristã. Não, nós estamos no Novo Testamento, filho. Veja, lá na igreja de Esmirna, o negócio estava querendo entrar, e até hoje, nós temos que lutar contra isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então não se submeta a esse ensino templista. Lembre-se que sagrado é você. Aonde você chega, fica sagrado também. Você vai contagiar tudo que você toca, irmãos. Onde você passa, você contagia. Nós somos os templos do Espírito Santo de Deus. Não siga mais a lei no sentido literal, porque você já tem cumprido ela no Espírito, no coração. Não fique no legalismo, não precisa, porque o legalismo vai gerar em você condenação. Mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Amém, irmãos? Então, tudo que você precisa entender que tudo que você é por causa de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, um novo ciclo começou, uma nova dispensação quando Jesus veio. Amém, irmãos? Terceiro princípio é que um vencedor, ele é aprovado nos testes de Deus. Amém? Olha o verso 10, o que diz lá, irmãos? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então a Bíblia diz que Esmirna passaria por uma tribulação de 10 dias. Pastor, o que significa isso? 10 é um período pequeno de um teste, de prova. Já vou te mostrar para você vários exemplos bíblicos, porque a Bíblia vai explicar a Bíblia. Então presta atenção, tribulação significa ser apertado pelos dois lados. No caso aqui de Esmirna, eles estavam sendo apertados pelos judeus e pelo Império Romano. Então, os de dentro e os de fora. Não tem como passar essa vida sem passar por testes, irmãos. Não tem jeito. Então, a provação na vida do crente, ela tem início, mas ela tem fim. Palavra de Deus para você, se está passando uma prova, fique em paz, porque ela vai acabar. E quando ela acabar, você vai sair mais forte, mais sábio. Amém? Tribulação que nunca acaba, não é de Deus, é coisa do diabo. E você precisa repreender. Quando é de Deus, Ele vai fortalecer você, vai te dar graça para você suportar. Olha o que diz o texto aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que vocês possais suportar. Aleluia. E acredite em mim, tudo coopera para o seu bem. Você pode não estar entendendo a provação de hoje, mas vai estar cooperando para o seu bem. No momento certo você vai entender. Aleluia. Portanto, tudo que é 10 na Bíblia é teste, irmãos. Vou te dar alguns exemplos bíblicos aqui. Se você ler a história lá de Rebeca, né? Quantos dias a família de Rebeca desejou ficar com ela antes dela partir para casar com Isaac? Foram 10 dias. Porque era um teste para a família de Rebeca, ter que liberar a filha para casar com Isaac. Se você lembrar da história de Labão com Jacó, né, quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó? A Bíblia diz que foi 10 vezes. Quantos são os mandamentos da lei de Moisés? 10 mandamentos, por quê? Porque é um teste. Quantos foram as pragas do Egito, irmãos? Foram 10 pragas, porque é um teste. Quantas eram as virgens, lá da parábola das virgens? Eram 10 virgens, porque elas foram testadas ali no tempo da volta de Jesus. Quantos dias Daniel ficou comendo só vegetais?
10 dias. Você vê que poderoso, irmãos? E aí por aí vai, eu vou falar para você, o próprio dízimo, a 10ª parte, você sabe, o dízimo é um teste de fé, para ver se nós temos a fé para entregar uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, crendo que Ele vai abrir as comportas do céu, como meu sogro falou aqui hoje. Amém, irmãos? Então, você pode observar que nada na Bíblia é por acaso, irmãos, tudo tem um significado. Então, a tribulação de 10 dias é um teste para aquela igreja, um teste pequeno, curto, mas era um teste. Então, quem que é o vencedor ali de Esmirna, irmãos? É aquele que no teste responde a Deus de maneira positiva, é aquele que na dificuldade permanece fiel. Esses irmãos de Esmirna, eles eram presos, eles eram mortos, mas eles não negaram a Cristo, e não negaram a sua fé. Amém? Hoje nós negamos a fé por tão pouca coisa. Muitos irmãos começam a andar com Jesus, qualquer coisinha que acontece, eles abandonam a igreja. Esses irmãos não têm noção do que era a perseguição desses dias. E esses irmãos nunca abandonaram a fé. Fala para o irmão que está do seu lado, fala, nunca abandone a sua fé. Fala, não importa a tribulação, diga assim, seja fiel. Amém, irmãos? O vencedor aqui de Esmirna é aquele que aguenta o tranco, irmãos. É aquele que não pula fora do barco. Você sabe, uma vez eu ouvi o pastor Lucinho Barreto, né? Pastor bem conhecido, de jovens, ele estava lendo um testemunho verídico, né? Num país muçulmano. Você sabe que os muçulmanos, eles odeiam os crentes, eles entram, matam, queimam as igrejas, queimam os prédios, matam os pastores. E diz que estava tendo um culto, tinha ali umas 30 pessoas, e aí daqui a pouco chegou umas 5 pessoas encapuzadas com metralhadora, e eles chegaram e falaram, o negócio é o seguinte, quem não quer morrer aqui, vai embora agora, vou te dar uma chance. Se você não quer morrer, essa é a hora, pode ir embora. Se não, se você ficar aqui, nós vamos matar você, porque nós não gostamos de crente. E aí, né, 25 pessoas foram embora, ficou só 5. Quando os 25 foram embora, aqueles 5 irmãos encapuzados, tiraram o capuz, abandonaram a metralhadora e falaram, a gente também é cristão, mas a gente quer fazer um culto só com gente vencedor. Nós não queremos servir a Deus não, nós queremos só, então vai ser com vocês. E eles fizeram um culto ao Senhor com 10 irmãos, mas 10 irmãos com a faca na boca, amém, irmãos? Isso é verídico, não é história não. Esses eram os cristãos de Esmirna. Último ponto, irmãos. Em quarto lugar, o vencedor não sofrerá prejuízo. Ele não vai sofrer o dano. Olha o que diz o versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ê coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Essa é a promessa para você. Amém? Então, a coroa da vida, irmãos, essa promessa é para toda a igreja. A vida eterna é para todos os crentes. Todavia, no final, ele fala especificamente para o vencedor. E o vencedor, ele está dizendo que ele não vai sofrer o dano da segunda morte. E o que é aqui a segunda morte, irmãos? É o lago de fogo. O próprio livro de Apocalipse depois vai nos mostrar. Você sabe, o inferno não é o ponto final é o lago de fogo. A Bíblia diz, Apocalipse, que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre. Então, a segunda morte é o lago de fogo, e ele acontecerá depois do julgamento. Agora vem a pergunta, pastor, um crente pode ir para o lago de fogo? Claro que não. Ele não pode. João 10, 28, Jesus diz assim, eu vos dou a vida eterna, jamais vocês perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Se você aceitou Jesus, foi salvo, foi justificado, você está salvo, você já não vai mais para o inferno. Agora, presta atenção, um crente, ele não pode ir para o lago de fogo, mesmo não sendo um vencedor, mesmo se ele for um crente relaxado aqui nessa terra, ele não vai para o lago de fogo. E aqui não está dizendo que ele vai passar pela segunda morte, mas diz que talvez alguns vão sofrer o dano da segunda morte.
Então, o que é esse dano aqui, esse prejuízo? Significa que aquele que não for um vencedor, ele pode passar sim por uma disciplina de Deus, que é o milênio. Eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, porque ele é... Mas depois que eu acabar as 7 igrejas, eu vou falar do milênio aqui na igreja. Vamos embalar. Mas presta atenção, no milênio vai ser um tempo onde Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Ele vai governar por 1000 anos. Satanás vai ser preso. Jesus vai governar com poder, com justiça, equidade, com cetro de ferro. E aqueles que foram os crentes vencedores hoje, vão governar com ele. Aleluia. Mas os crentes que hoje têm sido crentes derrotados, crentes que não têm levado a sério a vida com Deus, o Evangelho, a Bíblia diz que esses vão ser disciplinados. E aqui, acredita em mim, nesse ponto aqui que talvez ele vai sofrer o dano. A disciplina. Lá no livro de Hebreus, a palavra diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bem-aventurado é aquele que pode estar de pé diante do Filho do Homem. O nosso Pai é um Pai amoroso, mas Ele também é um Pai justo. Uma vez que você foi filho, você não vai mais para o inferno. Mas se você não for um vencedor, acredita em mim, vai ter um tempo de disciplina para você. Simples de entender, simples mesmo. Eu tenho 2 filhos, irmãos, a Bia e o Benjamin. Mas, graças a Deus, os 2 me dão muito prazer. Mas vamos dar um exemplo que um deles me desse muito prazer, o outro só me desse dor de cabeça. O que me dá prazer, ele vai ter galardão. O que me dá dor de cabeça precisa de repreensão, precisa. Por amor. Um pai que repreende o seu filho, ele não faz porque ele é mau, ele faz porque ele o ama. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Crentes vencedores agradam o Pai, serão recompensados. Crentes derrotados, eles deixam triste o Pai, e esses serão disciplinados. O texto aqui está dizendo que talvez vão sofrer o dano da segunda morte, mas o vencedor não vai sofrer o dano. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você é um crente vencedor? Amém? Olha para cá. Naquele dia, nós vamos ser avaliados pelas nossas obras, e tudo que nós falamos, conforme tiver escrito no livro de Deus. E aqueles que forem reprovados, poderão sofrer o dano. Olha o texto que Paulo fala aqui, leia comigo ali. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia aqui é o dia do tribunal de Cristo, onde Jesus vai julgar os crentes, somente os crentes. E ele está dizendo, onde o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, o fundamento aqui é Cristo, esse receberá o galardão. Quantos podem dar glória a Deus? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Presta atenção, tudo que eu e você temos feito, está sendo registrado, amém? No tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer, todos, mas não para saber se nós vamos para o inferno ou não, porque o inferno já é uma questão resolvida para nós. Nós não vamos para o inferno mais, você já é salvo, amém, irmãos? Quantos podem dar glória a Deus pela sua salvação? Mas no tribunal de Cristo é para saber se você vai entrar no reino ou não, se você vai ter galardão ou não. E aqui Paulo está dizendo então que nesse momento vai ter fogo. O tribunal de Cristo, irmãos, é como se fosse vamos imaginar que é como se fosse um corredor de fogo. Então o crente vencedor, ele construiu algo no fundamento que é Cristo, e quando ele passa pelo fogo, Paulo fala que ele construiu então com ouro, prata e pedra preciosa. E você sabe que o ouro e a prata e a pedra preciosa, quando eles passam pelo fogo, eles ficam mais refinados ainda. Passou pelo fogo, irmãos, não vai queimar, vai ficar mais refinado ainda, vai ser aprovado. Mas tem gente que construiu algo aqui, mas relaxadamente. A Bíblia diz que Paulo fala que esses construíram com madeira, com feno e com palha. O que acontece com a madeira, com o feno e com a palha?
quando passa pelo fogo? Sobra nada. Quem está comigo, diga amém. Não sobra nada. E aí Paulo então está dizendo, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ah, pastor, então ele vai para o inferno, né? Sofrerá ele dano, vai para o inferno? Não é isso que Paulo diz. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Eu não quero ser salvo desse jeito, amém, irmãos? Eu quero ser salvo como um vencedor, aleluia. Eu não quero sofrer dano. Observe então como que o crente com obras erradas vai sofrer um dano sim por meio do fogo. Irmãos, isso é tão poderoso. Nós queremos ser encontrados fiéis em meio à tribulação de 10 dias que haveremos de passar, e que nós possamos nos encontrar como vencedores diante do Senhor. Esmirna, irmãos, é a igreja sofredora, perseguida pelo Império Romano, que vai do ano 100 até o ano 312 na história. Esmirna significa amargo ou amargura. Então, a raiz da palavra vem de mirra, que era um dos componentes, como eu disse para você, que era usado para embalsamar o corpo de alguém que tinha morrido. Então a mirra também era um perfume feito de uma planta, cujo processo para tirar o perfume era esmagar aquela planta. Tinha que ser esmagado. Então, enquanto os nossos irmãos da igreja de Esmirna eram esmagados pela pressão do Império Romano, isso exalou um bom perfume de Cristo que estava sendo exalado. Sabe, irmãos, quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. E para que cada crente que morria lá na arena, irmãos, mais 2, 3, 4 levantava. Porque acredita em mim, as pessoas, os próprios romanos, eles olhavam, a história da igreja diz que os próprios romanos, quando eles viam aquelas pessoas preferir a morte do que negar Jesus, elas ficavam curiosas e elas queriam saber, quem é esse? Quem é esse Jesus? Quem que é esse que essas pessoas estão preferindo morrer por ele do que a própria vida? Eu vou encerrar contando a história de Policarpo, não sei se já ouviram falar, né? Ele foi bispo, Policarpo, ele foi bispo dessa região ali de Esmirna, e ele era um dos discípulos do apóstolo João, ele andou pessoalmente com o apóstolo João, que escreveu aqui Apocalipse, e conta-se a respeito desse homem de Deus, que Policarpo já era velho, já de idade bem avançada, e o procônsul romano deu para ele a última chance, para ver, ele já velhinho, irmãos, deu para ele a última chance, você quer negar Jesus? Se você negar Jesus, nós vamos te dar, não vamos te matar, última chance. E aí, eu vou ler aqui a resposta dele, isso está na história da igreja, escrito nos livros da história da igreja, vou ler para você. Olha a resposta dele para aquele procônsul romano. 86 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus, e Ele nunca me enganou, nenhuma vez. Como que eu posso agora negar o meu rei, que me salvou? Aí o procônsul falou, então nós vamos te queimar na fogueira. E mais uma vez, aquele velho bispo de Esmirna respondeu, você pode me ameaçar com fogo, que vai me queimar por 1 hora e depois se apagará. Mas você precisa temer o fogo que vai te queimar por toda a eternidade. Faça o que você quiser, mas a minha fé não pode ser mudada. E logo após ele foi queimado vivo na fornalha, como que Policarpo foi queimado vivo, irmãos, na fornalha. E a minha pergunta é, né? Como que esse homem, ele pode enfrentar a morte de uma forma tão solene, resoluta? Acredita em mim, esses irmãos, eles viram algo que nós precisamos enxergar, irmãos. Sério. Nós precisamos aprender com esses irmãos de Esmirna. Para encerrar, eu quero passar o videozinho. Apaga a luz aí para mim, Jango. Videozinho bem curtinho, que fala da igreja de Esmirna, a igreja dos crentes que morriam nos coliseus.
esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai.